Imagine encontrar um diário antigo, encadernado em couro, as bordas gastas pelo tempo. Mas quando você abre, metade das páginas estão arrancadas. Há remendos, manchas de água, palavras ainda legíveis que sussurram histórias, e lacunas onde deveria estar o nome de reis, rotas de comércio, receitas de vida cotidiana. A história que nos ensinaram na escola gosta de ser uma linha contínua, uma sequência organizada de causas e efeitos. Mas a realidade, a história real, a que vive nos ossos e nas pedras, tem páginas faltando. Há intervalos tão grandes que, quando tentamos atravessá-los com a imaginação, tudo o que encontramos é silêncio. Este é o eixo desta noite, a época perdida, as lacunas inexplicáveis na história humana. Vamos caminhar devagar por corredores escuros de prateleiras arqueológicas, tocar com cuidado os pedaços de cerâmica, ouvir o eco dos portões que um dia foram grandes. A cada parada, vou descrever o que sabemos, o que perdeu a voz e as principais hipóteses que os estudiosos levantaram. Não prometo respostas definitivas, prometo sim companhia na curiosidade. Se esta voz te encontra enquanto você busca um sono inquieto, se inscreva e deixe um like, e diga nos comentários de onde você me escuta. Comecemos pelaquilo que os historiadores chamam com um nome seco e técnico de colapso da Idade do Bronze. Imagine um mundo conectado por redes de comércio que atravessavam mares e montanhas, palácios bem mantidos, escribas que registravam tributos, mercadores que embarcavam ônix, madeira, óleo e grãos. Na costa do Mediterrâneo, cidades reluziam. No interior da Anatólia, Hattusa ergueu muralhas. Na costa líbia, Ugarit trocava correspondências com o Egito. Em ilhas e no continente, civilizações falavam umas com as outras através do comércio e da diplomacia. E então, em poucas décadas, e aqui reside a estranheza, paredes carbonizadas, camadas arqueológicas que mostram destruição quase simultânea, palácios abandonados, inscrições que se interrompem. Alguns locais foram queimados, outros apenas esvaziados. Há sinais de violência sim, mas também de fome, de migrações, de cidades que não se reergueram do mesmo modo. Essa convergência de ruínas, ocorrendo em diferentes pontos do Mediterrâneo Oriental e do Levante por volta de C. 1200 a.C., configura uma lacuna. O registro que antes era rico se torna fragmentado e por séculos a história parece sussurrar em vez de falar alto. O enigma atrai hipóteses. Uma das mais conhecidas envolve os chamados Sea Peoples, um termo que aparece em inscrições egípcias para descrever grupos marítimos, anônimos e agressivos que teriam atacado costas e cidades. Em algumas estátuas e relevos, registra-se a chegada de navios com guerreiros. Em outros casos, textos egípcios narram batalhas nas quais cidades costeiras foram subjugadas. Algumas teorias sustentam que invasões e conflitos militares desencadearam uma reação em cadeia. Rotas comerciais cortadas, fome, colapso administrativo. Mas há um cuidado importante. Sea Peoples é um rótulo que agrega diferentes grupos e, embora ataques existissem, não explica todas as evidências por si só. Outras explicações olham para o clima. Paleoclimatologistas, a partir de sedimentos, anéis de árvores e registros de precipitação, sugerem períodos de seca generalizada que teriam comprometido colheitas e pastagens. Comunidades interligadas por comércio poderiam ter suportado choques isolados, mas redes complexas tornam-se vulneráveis quando múltiplos elos falham ao mesmo tempo. Assim, uma série de secas severas, somada a mazelas internas, poderia provocar colapsos regionais. Há também quem aponte terremotos e instabilidades geológicas como fatores catalisadores em locais vulneráveis. É essencial manter a distinção entre o que as evidências mostram e as interpretações que delas fazemos. Em muitos sítios arqueológicos vemos camadas de incêndio, e isso é um dado. Dizer que pessoas estrangeiras chegaram e destruíram tudo é uma inferência possível. Afirmar que foi a única e total causa é um salto que os dados não sustentam. A imagem mais plausível é de uma confluência, pressões climáticas, conflitos, falhas nos sistemas administrativos e colapsos econômicos que, juntos, abriram uma era de fragmentação. O que torna essa lacuna especialmente inquietante para nós hoje é a sensação de brevidade, que civilizações complexas com escrita e comércio puderam perder coordenação e memória num espaço de tempo tão curto. O que antes parecia permanente revelou-se frágil.
As páginas arrancadas do diário dessa era não são apenas curiosidades acadêmicas. Elas lembram que a ordem social e a infraestrutura dependem de redes frágeis e que interrupções em vários pontos podem produzir um silêncio duradouro. E então, em outro ponto do mapa, o silêncio assume outra forma, não o de paredes carbonizadas, mas o de estradas que deixam de ser patrulhadas e bibliotecas que encolhem. Percorremos algumas décadas e chegamos a um colapso diferente e mais longo, a queda de Roma, e o que alguns, com uma palavra carregada, chamaram de Idade das Trevas. A máquina administrativa romana, com suas estradas, aquedutos, códigos legais e grande densidade urbana, funcionou por séculos. Quando essa máquina começou a perder engrenagens, não foi apenas por uma única causa. Havia pressões econômicas, invasões de povos migrantes e grupos que procuravam terras e segurança, tensões internas e transformações culturais. O resultado foi uma fragmentação, cidades depauperadas, produção reduzida, literacia restrita a novos nichos. A imagem que costumamos ter é de estradas agora cobertas por ervas, de bibliotecas silenciosas, mas a realidade é mais complexa. Em algumas regiões, houve continuidade. Vilas prosperaram, cidades do Oriente mantiveram redes comerciais e administrativas, e algumas técnicas e conhecimentos foram preservados. Em outros lugares, a perda foi profunda. O registro material mostra uma diminuição na construção monumental e, por vezes, um retrocesso na produção escrita. Esse vácuo na documentação escrita gerou uma sensação de escuridão para os cronistas posteriores, porque muito do que não foi registrado deixou de ser transmissível de forma direta. Foi nesse contexto que monastérios e claustros assumiram um papel ambivalente. Por um lado, buracos de luz onde manuscritos eram copiados e conhecimentos guardados; por outro, lugares isolados, com agendas próprias, que não substituíram completamente as redes urbanas perdidas. Copistas reescreviam textos em pergaminhos, às vezes raspando manuscritos antigos para reutilizar o material. Esses palimpsestos são hoje uma metáfora física do que aconteceu. Camadas de memória sobrepostas, fragmentadas, que exigem que os historiadores descasquem a história como se descascassem cebolas, em busca do texto primitivo. A perda documental não é apenas uma consequência do abandono físico, é também um processo seletivo. Em alguns momentos, materiais foram deliberadamente destruídos, por conflitos, por censura, por agendas políticas. Em outros, simplesmente apodreceram sob umidade, fogo ou descuido. A fragilidade do suporte físico da memória é um lembrete de que a história escrita depende de condições concretas: conservação, continuação de tradições de cópia, circulação de materiais. Quando esses elementos se rompem, a memória torna-se esparsa e a narrativa que restará será incompleta. Ao pensar nesse período, é importante evitar a tentação de pintar toda uma era com o mesmo pincel. O termo Idade das Trevas carrega um julgamento que hoje os historiadores evitam. Ao invés disso, falamos em transformações regionais com características distintas. Em alguns lugares, houve declínio urbano. Em outros, invenções e adaptações locais que não se encaixam na narrativa simplificada de perda total. Ainda assim, para quem viveu na periferia dessas transformações, a sensação de interrupção foi profunda. Estradas deixaram de ser mantidas, mercados encolheram e saberes que circulavam amplamente tornaram-se raros. E em um continente separado pelo oceano, outro silêncio tomava forma, diferente no contorno, mas similar na sensação. Viajemos então para as Américas, para lugares cuja história, antes do contato europeu, é muitas vezes representada de maneira fragmentária nas narrativas tradicionais. Em planícies ao leste do Mississippi, ergueu-se Cahokia, uma cidade monumental, com montes térreos, estradas internas e uma população que, em certos momentos, rivalizou em escala com as maiores cidades do mundo antigo. No sudoeste da atual América do Norte, os ancestral puebloens construíram complexos de pedra e adobe com salões comunitários e redes de comércio que abrangiam centenas de quilômetros. O que nos surpreende é saber que essas paisagens não foram percebidas integralmente por quem escreveu a história no século XIX e início do XX.
Muitas de suas extensões foram lidas como natureza ou selvageria, e suas obras de engenharia atribuídas a causas equivocadas. Parte dessa cegueira ocorreu por pressupostos coloniais que subestimavam a capacidade organizativa de povos indígenas. Parte também por ausência de registro escrito que se alinhe ao que a escrita alfabética representa. Muitas sociedades americanas preservavam memória por outros meios: arte, arquitetura, oralidade. A história do contato e o que veio depois criou lacunas dramáticas. A chegada de europeus trouxe doenças para as quais as populações locais não tinham imunidade. Epidemias, por vezes antes mesmo de grandes encontros documentados, percorriam rotas de comércio e devastavam comunidades. O efeito demográfico foi, em muitos lugares, cataclísmico. Quedas populacionais que transformaram paisagens humanas em paisagens de silêncio. Quando cidades foram abandonadas, estradas deixaram de ser percorridas e a tradição oral sofreu rupturas. Mas nem tudo ficou perdido. A arqueologia contemporânea, com ferramentas modernas, começou a reescrever essas histórias. LIDAR, uma técnica que usa laser para mapear superfícies, mesmo através da vegetação densa, revelou estradas e assentamentos que eram invisíveis a olho nu. Em alguns vales do México, em florestas do sul dos Estados Unidos e em planícies do interior, imagens LIDAR mostraram desenhos de cidade e redes agrícolas enterradas sobre copas de árvores. Essas areias de tecnologia devolveram vozes onde antes havia apenas silêncio. A descoberta de grandes assentamentos por LIDAR não nega as perdas, mas modifica nossa percepção do que foi apagado. O que parecia ser um vazio pode ser, muitas vezes, um espaço coberto, um arquivo enterrado que aguarda que a tecnologia certa o leia. Ainda assim, é vital lembrar que tecnologia não substitui respeito. As comunidades locais e seus descendentes têm voz no modo como esses lugares são estudados e apresentados. A arqueologia contemporânea busca, com crescentes esforços etnográficos e colaborações, incluir narrativas indígenas e reconstituir contextos que os estudos antigos ignoraram. Em outro continente, uma cidade planejada floresceu e deixou uma escrita que até hoje resiste ao nosso alfabeto. No Vale do Indo, entre o que hoje é o Paquistão e o noroeste da Índia, erguiam-se cidades como Mohenjo-Daro e Harappa, urbanismos com ruas reticuladas, sistemas de drenagem surpreendentemente sofisticados e casas com tijolos padronizados que evidenciam planejamento e administração. Esses centros sugerem uma ordem social complexa, com comércio expandido e talvez instituições que geriam recursos em grande escala. E, ainda assim, há um silêncio intrigante. A escrita arapense permanece indecifrada. Inscrições curtas em selos e cerâmicas foram encontradas em milhares, mas até hoje não temos um alfabeto longo o suficiente para uma decifração conclusiva. Isso cria uma sensação aguda de proximidade e distância. Temos objetos, cidades, artefatos, mas não temos a voz direta desses habitantes. Sem textos extensos, a interpretação depende de padrões materiais, de comparações tipológicas e de suposições cuidadosas. As hipóteses sobre o declínio dos centros do Vale do Indo variam. Alguns estudiosos sugerem mudanças climáticas regionais, como deslocamentos nos padrões de monções que teriam alterado a disponibilidade de água. Outros apontam para mudanças nos cursos dos rios, um fenômeno comum nas planícies aluviais, que poderiam ter inviabilizado rotas de transporte e irrigação. Há também teorias que evocam pressões internas, reorganizações sociais e deslocamentos populacionais. Em tudo isso, a palavra de ordem é moderação. As evidências indicam transformações gradativas e regionais, não um único evento cataclísmico que aniquilou uma civilização inteira. Nosso roteiro noturno percorre assim diferentes formas de apagamento. Em alguns lugares, destruição violenta. Em outros, erosão lenta de instituições vitais. Em outros ainda, o silêncio da escrita que não sabemos ler. Cada caso carrega uma lição sobre fragilidade e resiliência. Há um padrão que volta a nos perturbar. O que perdemos costuma não se perder totalmente no solo, mas torna-se invisível à primeira vista. Cerâmica quebrada, fundações encobertas por sedimentos, terra que esconde cidades costeiras hoje submersas, tudo isso nos lembra que a história é tanto o que vemos quanto o que está à espera.
Em muitos lugares, as lacunas são exatamente isso: arquivos enterrados, memórias aguardando decifração. E, no entanto, existem lugares onde o desaparecimento é mais radical, onde não há mais vestígios óbvios, apenas ecos nas narrativas dos que vieram depois. Ao atravessar esses temas, a ciência avança como um ofício de paciência. Métodos como datação por radiocarbono, análise de DNA antigo, levantamento por georradar e imagens de satélite trabalham em conjunto para revelar traços antes invisíveis. A tecnologia não é mágica, ela amplia a gama do sensível e por isso restaura trechos do diário arrancado. Mas há limites. Nem tudo que foi perdido pode ser recuperado, e nem tudo que recuperamos traz respostas fáceis. Agora, imagine a noite. Uma cidade antiga tomada pela poeira, montes silenciosos recortados pela lua, uma estrada que terminava no nada. As ruínas respiram histórias em migalhas. Nós, do lado de cá, ligamos aparelhos, medimos sinais, lemos dados e montamos hipóteses. Há algo comovente nessa humildade científica. Reconhecer que o que resta é fragmentário, admitir incerteza e ainda assim persistir na busca. Enquanto nos acostumamos a essa mistura de maravilhamento e prudência, percebemos que as lacunas não são apenas falhas, elas são convites. Convite para respeitar complexidades, para ouvir vozes esquecidas, para envolver comunidades locais nas narrativas que emergem. Convite também para aceitar que parte do passado continuará, talvez para sempre, oculta. E aceitar não significa resignar-se, significa cuidar do que recuperamos com ética e curiosidade. E é nesse ponto, ao nos prepararmos para mergulhar em outras regiões, nas costas do Pacífico, nas savanas africanas, nas margens submersas do que poderia ter sido, que uma pergunta nos acompanha de volta. O que significa, para nós, hoje, essa consciência das lacunas? Será que a sensação de perda nos deixa desamparados ou nos torna mais atentos, mais cuidadosos com os arquivos que criamos agora? Ao seguirmos, encontraremos histórias de cidades isoladas sobre ilhas perdidas em mapas perdidos em mapas, de impérios cuja memória foi silenciada por séculos de colonização e de tecnologias modernas que silenciosamente desvendam o invisível. Antes de irmos adiante, respire fundo. Vamos então virar a página e caminhar para lugares onde a escrita existe, mas fala em códigos que ainda não deciframos por completo, ou onde a própria terra guarda segredos sob suas areias. Vamos então virar a página e caminhar para lugares onde o oceano é uma biblioteca de ondas e as ilhas guardam mapas no próprio corpo. Imagine, por um momento, a vastidão do Pacífico. Manchas de terra como pontos em um silêncio azul, distâncias que desafiam a ideia de proximidade, ventos constantes que empurram canoas em trajetos que pareciam impossíveis aos olhos de quem vinha de continentes largos. Os povos polinésios navegaram esse mar com conhecimentos transmitidos de geração em geração, um wayfinding que não dependia de mapas de papel, mas de estrelas, correntes, padrões de aves e até das cores que o mar assumia em torno de bancos de areia e ilhas distantes. É fácil romantizar essa competência como um mistério exótico. É mais preciso reconhecê-la como ciência prática, desenvolvida por observação minuciosa e experimentação. Em ilhas dispersas como Rapa Nui, Namadol e nas longas cadeias de atol, vemos vestígios de sociedades que administravam recursos, construíam estruturas monumentais e mantinham redes de contato a milhares de quilômetros de distância. Rapa Nui, a Ilha de Páscoa, é um caso que combina imponência e silêncio. As estátuas Moai, erguidas sobre plataformas descritas com precisão arquitetônica, falam de um investimento social profundo, pedra cortada, transporte e rituais que requisitaram trabalho coletivo e liderança. Mas no registro, há também sinais de transformações ambientais e de tensões internas, áreas de floresta reduzida, solos erodidos, mudanças no uso da terra. A interpretação responsável reconhece tanto a criatividade extraordinária quanto os limites ecológicos com os quais as comunidades lidavam.
Não é uma narrativa de culpa simples, é a história de escolhas, pressões e adaptações em ecologias frágeis. Não-Madol, nas águas do que hoje chamamos de Micronésia, é uma cidade construída sobre recifes, com canais que lembram uma Veneza do Pacífico. Pilhas de pedra basáltica organizadas em ilhas artificiais mostram uma arquitetura complexa e um controle social capaz de articular trabalho coletivo em larga escala. A natureza quase inverossímil desse lugar, uma cidade em cima do mar, contribui para o mistério, quando o registro histórico é tênue. O que vemos são blocos de pedra, passagens inundadas e fundações que resistem ao tempo. O que não vemos muitas vezes, são os textos explicativos. As lacunas no Pacífico não são apenas lacunas de texto, mas de informação sobre rotinas, sistemas políticos e escala populacional. Em muitos casos, grande parte do conhecimento foi oral, entalhado em canoas e nas memórias de mestres navegadores. O contato com europeus trouxe mudanças drásticas, doenças, deslocamentos e pressões coloniais que fragmentaram tradições e silenciaram práticas. Ainda assim, vestígios arqueológicos, tradições orais preservadas e, hoje, pesquisas interdisciplinares permitem-nos reconstruir parte desse passado, com humildade, atenção às vozes locais e respeito pelos contextos. Em outra margem da história humana, a complexidade parece surgir de maneira quase súbita, como se alguém tivesse ligado uma série de mecanismos que antes estavam desligados. Voltemos nossos olhos então ao Nilo e às planícies do nordeste da África, e mais além aos lugares que em tempos muito antigos viram o nascimento de estruturas sociais que levariam à civilização faraônica. Antes dos primeiros hieróglifos que reconhecemos, havia comunidades e experimentos sociais em regiões como Nabta Playa, lagunas sazonais no que hoje é o deserto do Saara, e pontos de encontro onde grupos construíam alinhamentos de pedras, praticavam pastoreio estacional e desenvolveram calendários práticos ligados à astronomia. Esses sinais pré-dinásticos sugerem uma organização que antecede os palácios e as tumbas que mais tarde se tornarão sinônimos do Egito Antigo. Göbekli Tepe, no sudeste da Anatólia, é outro ponto que faz os arqueólogos restringirem um pouco o passo. Templos monumentais datados de um período antigo, construídos por sociedades que, ao que tudo indica, praticavam caça e coleta, e não agricultura intensiva, como costumávamos supor necessário para financiar obras monumentais. O próprio lugar desafia nossas categorias rígidas sobre como a complexidade social emerge. Talvez a construção coletiva tenha precedido plenamente o desenvolvimento de sistemas agrícolas extensivos. Talvez o ritual tenha sido um motor de cooperação que facilitou mudanças mais amplas. Não temos consenso total. Temos, sim, estruturas de pedra e entalhes que contam uma história incompleta, mas poderosa. Esse tipo de surgimento rápido também aparece em outras paisagens. Em certos períodos, tecnologias, formas de organização e estilos arquitetônicos se espalham com rapidez surpreendente, deixando atrás de si um mosaico de sinais que, sem registros escritos, nos obrigam a ler padrões materiais. Às vezes, as mudanças podem resultar de migrações, populações movendo-se por pressão ambiental ou conflito. Outras vezes, de inovações internas que se propagam por imitação e redes de contato. Em todo caso, a sensação que paira é de latência, algo já pronto para florescer e então, por razões que variam, a complexidade explode. E quando falamos em explosões e desaparecimentos simultâneos, chegamos a um dos temas mais debatidos e perturbadores da arqueologia climática, as grandes oscilações ambientais e o que elas podem ter levado a perder. A expressão Younger Dryas aparece em conversas técnicas como um sinal de que o passado climático da Terra não foi um caminho linear e tranquilo. Trata-se de um período de resfriamento abrupto, em que registros de gelo, sedimentos lacustres e anéis de árvores apontam para mudanças rápidas no clima em escala centenária ou menor. Para alguns pesquisadores, esses episódios, acompanhados por alterações no nível do mar, tempestades mais intensas e rearranjos costeiros, podem ter provocado perdas profundas de assentamentos humanos, especialmente aqueles localizados em planícies costeiras e estuários. Há quem proponha, com base em evidências variadas, que impactos de objetos cósmicos possam ter contribuído para episódios de mudança abrupta.
Essa hipótese ganhou atenção pública, mas é importante tratá-la com cautela. Ela está longe de ser consensual e vem acompanhada de debates sobre o peso das evidências e as alternativas plausíveis. A ciência exige que consideremos várias linhas de prova, sedimentos com sinais de aquecimento, materiais ionizados, mudanças biológicas, e que ponderemos interpretações rivalizantes. Referir-se a uma hipótese controversa é distinto de endossá-los sem reservas. Mais tangível é o reconhecimento de que grandes mudanças no nível do mar e nos padrões costeiros tiveram um efeito silencioso e profundo. Hoje, muitos sítios que foram centrais para comunidades costeiras estão submersos. Ilhas, enseadas e planícies agora ocupadas pelo mar. O que perdemos nesses casos é particularmente doloroso. Não só estruturas, mas também contextos inteiros de vida diária, rotas econômicas e memórias materiais que se desfizeram sobre a água. A arqueologia subaquática, um campo que cresceu nas últimas décadas, tenta, com mergulho e sensoriamento remoto, recuperar fragmentos dessas histórias. O que torna esse tipo de perda especialmente intrigante é a invisibilidade. Enquanto um incêndio deixa camadas de carvão para contar sua história, uma vila costeira pode simplesmente escorregar para baixo, soterrada por sedimentos marinhos, sem deixar uma pilha óbvia de detritos. Nossos mapas terrestres não mostram essa informação. Nossos atlas não registram as cidades que dormem hoje no fundo do mar. Assim, as lacunas se multiplicam. Não só faltam textos e relatos, mas também faltam os próprios locais onde a arqueologia tradicional poderia trabalhar com relativa facilidade. E, no entanto, neste ponto da nossa caminhada, não queremos apenas enfatizar perdas. Queremos também observar como as ferramentas do presente se voltam para essas sombras. As últimas décadas trouxeram um arsenal de técnicas que mudaram o modo de ver o passado. LIDAR, por exemplo, que utiliza lasers montados em aviões para mapear a superfície terrestre com precisão milimétrica, permite-nos ver sob canópias densas. Traços de estradas, terraços agrícolas e estruturas enterradas surgem como se o véu vegetal fosse repentinamente retraído. Em florestas da América Central e no Sudeste Asiático, LIDAR revelou redes urbanas inteiras que estavam camufladas pela vegetação, transformando o que antes parecia ser um agrupamento de sítios isolados em uma paisagem contínua de assentamentos. A análise de DNA antigo é outra revolução silenciosa. Fragmentos de material genético preservados em ossos, dentes e sedimentos contam histórias de migrações, de contatos e de linhagens que se cruzaram, muitas vezes revelando afinidades que não aparecem claramente na crônica material. Se um povo parece ter desaparecido de um sítio arqueológico, seu DNA pode, em alguns casos, mostrar que sua população migrou, se misturou ou sobreviveu em outra forma. É uma janela que não substitui contextos culturais, mas que acrescenta uma camada de compreensão sobre movimentos populacionais. Georradar, GPR e magnetometria permitem ver sob o solo sem escavar, identificando paredes enterradas, fossas sépticas, tumbas e até padrões de assentamento com uma precisão que, há poucas décadas, parecia inacessível. A combinação de imagens de satélite, sensoriamento remoto e análise de solo pode guiar escavações com eficiência e minimizar danos a sítios sensíveis. Para as populações afetadas por perda e saque, técnicas não invasivas significam uma arqueologia mais ética e colaborativa. Na arqueologia subaquática, técnicas de sonar, ROVs, veículos operados remotamente e mergulho técnico permitiram a recuperação de naufrágios, de portos antigos e de estruturas costeiras. Estudos de núcleos marinhos e de sedimentos lacustres reconstruem histórias ambientais, quando os manguezais foram suprimidos, quando um estuário encheu de sedimentos, quando a salinidade mudou. Essas reconstruções climáticas ajudam a correlacionar transformações humanas com variações ambientais, com a devida cautela de estabelecer causalidade simples. Ainda assim, a tecnologia não é apenas instrumento, é também mudança de paradigma.
O que antes era invisível torna-se perceptível, e as linhas partidas do diário do passado recebem novas costuras. Com todas essas ferramentas, surgem descobertas que nos obrigam a reescrever capítulos. Líder desvendou estradas e canais na Terra Maia, alterando a percepção de densidade populacional. DNA antigo revelou movimentos de povos por rotas que não supunhamos. Imagens de satélite encontraram assentamentos no Sahel que desafiaram noções de deserto sempre vazio. Essas recuperações não nos entregam, no entanto, um passado completo. Nos oferecem fragmentos com os quais podemos montar hipóteses mais informadas e, muitas vezes, mais humildes. Há um detalhe ético que precisamos observar. A tecnologia amplia a nossa capacidade de escavar o passado, mas nem sempre amplia a nossa sensibilidade social. Guardar e apresentar histórias antigas exige o envolvimento das comunidades locais, o respeito por tradições e, frequentemente, o reconhecimento de que alguns locais são sagrados e não devem ser objeto de exploração pública. A arqueologia contemporânea caminha aos poucos para modelos mais colaborativos, nos quais especialistas e descendentes dialogam sobre prioridades de investigação e modos de preservação. Essa é, talvez, uma das lições mais reconfortantes. O passado não nos pertence exclusivamente. Ele circula entre vivos que têm direito de narrar e de proteger. Enquanto as tecnologias nos oferecem lentes melhoradas, o que permanece fundamental é a atitude com que olhamos, uma mistura de curiosidade, respeito e consciência daquilo que jamais poderá ser plenamente recuperado. Chegamos agora a uma reflexão central, uma espécie de clímax íntimo desta caminhada noturna. As lacunas na história nos apresentam duas faces. De um lado, a angústia por aquilo que não conhecemos. De outro, uma espécie de esperança serena nas possibilidades de investigação. Há algo profundamente humano em querer preencher as páginas arrancadas do diário, em procurar conexões e narrativas que deem sentido ao que restou. Mas também precisamos aceitar uma verdade mais humilde. Algumas coisas permanecerão no silêncio. Aceitar o silêncio não é resignar-se. É entender que a história é um ofício de reconstrução com limites, e que esses limites não diminuem a beleza do que conseguimos resgatar. Às vezes, a lacuna transforma-se em convite, um convite para imaginar com base no rigor, para escutar vozes que sobreviveram em cantos inesperados, para reconhecer que a memória humana se preserva de modos variados, por pinturas, por objetos, por tradições orais, por paisagens e por genes que carregam itinerários. Há ainda uma lição prática. A fragilidade da memória nos coloca diante da responsabilidade presente. Os arquivos físicos que hoje produzimos, dados digitais, arquivos impressos, coleções museológicas, também podem ser vulneráveis a danos ambientais, a negligência e a conflitos. A consciência histórica que advém das lacunas deveria nos tornar cuidadosos guardiões do presente, sensíveis à necessidade de preservar com ética e previsibilidade. E, por fim, há algo consolador. Mesmo quando as páginas faltam, as histórias se entrelaçam. Pessoas de diferentes tempos deixaram marcas que, unidas, compõem uma tapeçaria incompleta, porém rica em possibilidades. Enquanto nossa caminhada se aproxima do fim, imagine novamente as paisagens que visitamos. Montes sob telescópios de LED, canais de Namadol cortados por marés suaves, estradas reveladas por lasers em florestas que por séculos pareceram vazias, palimpestos de pergaminho, onde manuscritos antigos dormem sob camadas mais recentes. Cada imagem é uma janela e, ao mesmo tempo, um lembrete de que a curiosidade científica deve andar de mãos dadas com o respeito. Se há uma esperança que podemos oferecer ao fechar esta noite, ela é dupla. Primeiro, a tecnologia e as metodologias modernas ampliam nossa capacidade de ouvir o passado. Arqueólogos, paleoclimatologistas e geneticistas trabalham com comunidades locais para reconstituir narrativas que outrora foram apagadas ou ignoradas. Segundo, o próprio reconhecimento das lacunas pode nos tornar mais cuidadosos como sociedade. Cuidar das bibliotecas, valorizar arquivos e respeitar as memórias que circulam em comunidades vivas.
Essas são formas de resistência contra o esquecimento, formas de garantir que menos páginas sejam arrancadas no futuro. Antes de nos despedirmos, convido você, que me escuta agora, a imaginar um objeto simples. Uma pequena placa de cerâmica com um friso parcial, um fragmento de coluna, um osso com perfurações. Cada pedaço é como um recorte de vida, um testemunho mudo que solicita interpretação. Ao pensar nesses fragmentos, lembre-se de que a história é feita por mãos imperfeitas, mãos que escreveram, construíram, destruíram e cuidaram. Nossa tarefa é ouvir essas mãos com cuidado, sem pressa e sem pretensões. Conte nos comentários de onde você escuta esta história, qual cidade, qual quarto, que país. Há algo de belo em saber que ouvimos as mesmas palavras em muitos cantos diferentes. Se você quiser continuar essa jornada por sombras e descobertas, inscreva-se no canal. Teremos mais caminhadas por ruínas, por mapas rasgados e por pistas indecifráveis. Agora, enquanto você afunda lentamente no sono, imagine as ruínas sob a lua. Pedras banhadas por um brilho pálido, o vento desenhando notas sobre uma torre caída, as marés guardando segredos de portos antigos. Há consolo em saber que, mesmo quando páginas se perdem, outras páginas ainda podem ser encontradas, e que cada descoberta nos aproxima, ainda que modestamente, da complexa rede de vidas que nos antecedeu. Boa noite. Dorme com a curiosidade leve e com a certeza de que amanhã novas técnicas e novas vozes poderão recuperar mais fragmentos desse grande livro que é a história humana.